Então nós estamos na 35ª porção. Essa porção, ela tem o nome hebraico de Nassô, faça, né? Levante, para algumas versões está levante, ergue-se, em marcha, melhor assim dizendo. Ela é norteada pelo serviço a Adonai. Eu tentei fugir dessa questão do serviço a Adonai, mas não teve jeito para mim. Foi um embate com Adonai à noite, querendo tentar, Eterno, será que é por aí mesmo? E o Eterno confirmou agora com a palavra que a pastora acabou de nos entregar, referente àquela ministrante da palestra sobre o meio ambiente. Então, a porção dessa semana, ela encontra-se em Números capítulo 4. O Samuel já começou e já iniciou aqui a leitura a partir do verso 21, ali de Números capítulo 4. Ela encerra no capítulo 7. Então, o capítulo 4 do 21 até o capítulo 7, esse é o compêndio da porção ali da Torá, do Primeiro Testamento ali, para quem não conhece ainda a Torá. Então você está aí em Números capítulo 4. Vamos seguir? A porção da Torá, Nassô, a gente conhece também Parashá, né, porção, é sempre linda, adjacente a Shavuot, isso é, próximo à celebração de Shavuot, Leonardo. Ou é antes, ou é depois, mas está sempre ali ligada a Shavuot. Nossos pais sempre nos ensinam que esta porção, ela está fortemente ligada à celebração de Pentecostes, Shavuot. Ligada, por quê? Porque Shavuot fala da outorga da Torá. A entrega da Torá aos Benei Israel, aos filhos de Israel, à nação de Israel, que naquele momento torna-se a nação sacerdotal para o ensino da palavra do Eterno. Outorgar, eu coloquei aqui porque é uma palavra jurídica. Diz assim, é um ato de consentir, de dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra pessoa a praticar o atos em seu nome. É isso que é entregar a Torá. Adonai entrega a Torá aos Benei Israel, João, para que os Benei Israel possam praticar os atos a favor de Adonai, por Adonai. Isso é um privilégio dos privilégios, né? Entregar a Torá e a palavra em nome de Adonai. Ou é uma declaração por meio de uma escritura pública. Isso é o outorga a Torá. Por isso que Nassô vai estar sempre ligada a esse momento de celebração de entrega à Torá. Porque trouxe para mim, eu creio que vai trazer para você também, a lembrança de Gênesis capítulo 28, quando Jacó tem uma visão, um sonho ali no capítulo 28, né? A porção vai ser, e ele enviou, é isso? Não, e ele partiu, o nome da porção. E nessa porção é a possibilidade ali de unir o céu com a terra. Então, quando Adonai entrega a Torá aos Benei Israel, ele está transferindo a possibilidade de unir o céu com a terra. Ali Jacó tem uma visão, ou um sonho, depende da sua tradução. Diz que Jacó vê ali uma escada, onde a base está na terra e o topo chega ao céu. E nessa escada há uma transição de anjos ali. Os nossos rabinos nos ensinam, os mestres nos ensinam, os nossos pais nos ensinam, e a gente também entende que ali cria-se, na visão de Jacó, uma possibilidade, Leonardo, de ter uma ligação do céu com a terra. Então ali, Adonai já cria essa possibilidade para a celebração de Shavuot, e está inserido nessa porção desta manhã. Revelando aqui a intenção de Adonai. Qual é a intenção? De criar essa possibilidade de unir o homem com Adonai, o céu com a terra. No entanto, ele, Adonai, que estabelece essa ligação. E essa ligação agora vai ser norteada por quem? Pela Torá. Então a Torá vai fazer também essa ligação. Olha que interessante. Então a outorga da Torá, isto é, essa autorização que eu falei de entregar a uma pessoa a praticar atos no seu nome, ela vai ser norteada pela Torá. O salmista, no Salmo 119, o salmo este que nós vamos estar proclamando na celebração de hoje à noite, diz assim, no Salmo 119, verso 126, é tempo de agir por Adonai. Então Adonai nos chama a atenção nessa situação, é tempo de agir por Adonai.
A pastora aí estava muito triste a questão do meio ambiente, né? Porque Adonai revela para mim e para você que nós não fizemos o nosso dever de casa. Nós não cuidando daquilo que Ele nos entregou. Não, nós não fizemos o nosso dever de casa. É um dever de casa básico para nós, é cuidar do local aonde, do lugar da sua habitação. Nós não cuidamos. Nós sabemos disso. Elohim cria um mecanismo, é como se fosse uma engrenagem para mim e para você, cuja possibilidade é unir o céu com a terra. Ela é realizada através de um serviço a Adonai. Por isso que eu falei bem assim, eu tentei fugir, Leonardo, da questão do servo, de servir a Hashem, mas não tive como, porque a própria celebração do Shavuot que está em nossa mente no dia de hoje. E a Torá nos ensina desta forma. Essa ligação de serviço a Adonai, através de ligar o homem com Adonai através de um serviço a ele, inicialmente ela é dada aos descendentes da tribo de Levi, como nós vamos ler daqui a pouco. O terceiro filho, Levi é o terceiro filho de Jacó, com Lia. Ele traz ali uma origem no seu nascimento, que cria a possibilidade de unir a esposa ao seu marido. Então o próprio nome Levi, ele carrega sobre si essa condição de unir. Então o serviço dado aos Bnei Israel, aos filhos de Levi especificamente, é para que o homem possa, através do serviço a Adonai, fazer uma ligação com o Eterno. Você vai ver que essa ligação, ela pode ser individual, mas ela tem uma função extremamente social dentro de uma comunidade. Porque quando eu estava estudando, Hashem falou bem assim, os filhos de Levi são uma candeia. São luzes. E eu preciso entender, e você também precisa entender sobre isso. Lá em Gênesis 29, não precisa lá não, que eu vou ler com calma para você, no verso 34 diz assim, olha, de novo, fala de Lia no nascimento de Levi. De novo, ela concebeu e deu à luz um filho. E disse, desta vez, meu marido se unirá a mim, pois dei à luz 3 filhos para ele. Portanto, chamou Levi, o terceiro filho de Lia, com Jacó. Unir aqui me fez lembrar de Oséias, quando o Eterno fala bem assim, naquele dia diz o Eterno, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Ali em Oséias também, é uma possibilidade de unir o homem com Adonai. Até os profetas vêm carregando, dona Regina, essa responsabilidade de serviço a Adonai para ligar a comunidade ao serviço a Adonai com o próprio Adonai, com o próprio Elohim. Aqui ele fala assim, o meu marido se unirá a mim, é a oração de Lia. Mas o termo em hebraico é lavar. Não é lavar, não, é lavar. O termo aqui unir, neste contexto aqui utilizado por ela, é utilizado como unir o marido à esposa e de os levitas unirem-se a Arão para o serviço aonde? No tabernáculo. Então, a união que vai se fazer os filhos de Levi a Arão para servir a Hashem. Você vai ver isso lá em Números capítulo 18. Vai lá para você ver. Hashem é o nome do Eterno. Capítulo 18 de Levítico, pertinho aí onde nós estamos. Vira só um pouquinho a sua Bíblia. Você vai ver que ali vai falar até exatamente desse versículo que está posto aqui, ó. Um serviço do verso 7, que é um serviço, é uma dádiva, o serviço sacerdotal. Mas aqui eu vou ler só o verso 2 e 4 para você. Ele diz assim no capítulo 18 do livro de Levi. Números, perdão. Eu tô em Números, virei para Levítico, perdão. É Números, perdão. Números 18. Eu olhei aqui e vi que era Números, não era Levítico. Números 18. São só 2 versículos apenas aí, 3 versículos. Diz assim, olha, no capítulo 18 de Números. Disse o Eterno a Arão, tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós as faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós as faltas do vosso sacerdócio. Então você vê ali que ele tem duas cargas sobre a tribo de Levi. As faltas da comunidade, a falta do sacerdócio. Por isso que é um serviço não só para mim só, mas é um serviço coletivo.
É interessante falar isso porque todo o serviço que nós fazemos aqui, ele é uma prestação de serviço coletivo. É um serviço público ao qual nós participamos. Ele diz assim, ó. Como? Isso aconteceu lá na Assembleia. Por favor. O Hernandes falou ali, isso aconteceu lá. Obrigada pelo serviço de vocês a esta casa. Isso, é um serviço público. É isso aí. Nós temos que ir sem reclamar, cansado, mas temos que ir. Amém? O verso 2 diz, farás também chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi. Está vendo? Ele vai unir-se à tribo de teu pai, para que se ajunte a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles estarão a teu serviço, e a serviço de toda a tenda, nas mãos mas não se chegarão aos vasos do santuário, ao altar, para que não morram, tanto ele como vós. Mas se ajuntarão a ti, e farão todo o serviço na tenda da congregação. O estranho não se chegará a vós. Esse aí é o termo estabelecido por Adonai para unir um serviço a Adonai. E o interessante, irmãos, que essa possibilidade de unir o céu com a terra, ela é observada e ela é preservada e mantida por Yeshua. Isso é tremendo para mim e para você. Por que Yeshua? Porque o profeta Isaías, Samuel, lá no capítulo 42, fala assim, o meu servo. Ele já estabelece ali o Messias como o servo de Adonai. Então Yeshua está ali como servidor de Adonai. E ele vai lá no capítulo de João, ele vai falar isso para mim e para você. Por quê? Porque vai culminar exatamente na celebração de Shavuot, que é Pentecostes. Atos capítulo 2. Mas vamos primeiro em João capítulo 15 para você ver. Parem na Bíblia. Leonardo, eu não vou ensinar sobre Shavuot, tá? Porque à tarde Leonardo vai ensinar sobre Shavuot, e aí a gente vai ter uma compreensão melhor. Amém? A gente não poder, mas é um mesmo Espírito que falou comigo nessa madrugada, falou também com ele. Amém? Vamos lá no capítulo 14 do livro de João. Não, 15, vai para o 15. Por causa do nosso horário. 15. No finalzinho do 15 ali, no verso 26, Yeshua diz assim, ó, o Messias: quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estás comigo desde o princípio. O servo Yeshua está falando com seus discípulos na questão do serviço. Está vendo? Você também vai dar testemunho, ele falou. Vós também testificareis. Olha o verso, é o capítulo 16. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, de fato. Vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Elohim. Isso vos farão porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis que já vos tinham prevenido. Eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós pergunta, para onde vais? Antes, porque vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É muita coisa, Yeshua está falando. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vos lá de anunciar. Essa é a ligação prometida com o Messias, quando ele for. Ele diz assim, quando eu partir, ele vai enviar quem? O Consolador.
Dor é chamado de, como é que é? Paráclito, não é isso? Paráclito, perdão. Paráclito, que significa aquele que consola ou que conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte, com gemidos inexprimíveis, diz o Paulo. Portanto, eu e você temos aqui uma ligação fortíssima deixada por Yeshua, que é com o Consolador. Eu vou dar uma pausa aqui para contar uma história que eu estava lendo. Essa história está lá no Talmud. E o comentarista do Talmud é um compêndio de discussões rabínicas a respeito da Torá. Então, muito antigo, né? Datada de quanto tempo? Da Babilônia, lá bem... só para a gente entender que não é de agora, é muitos anos, bem antes de Yeshua. E o comentarista daquela época diz bem assim: quando cessar a profecia dos profetas, os menores profetas, o espírito de Adonai se recolherá aos céus. Esse é o comentarista rabínico falando. Até que venha um Consolador. Até que venha o Consolador. Eu fico emocionado quando vejo essas coisas. Porque os nossos pais lá atrás já tinham uma visão daquilo que o Messias vai estabelecer na palavra aqui em João capítulo 16. Que ele vai, mas ele vai deixar o Consolador. Vai pedir o Pai que envie o Consolador. Então, assim, a ligação que o servo de Adonai deixa para os seus discípulos continua e permanece. É isso que é o serviço ao Eterno. É essa exigência para mim e para você em Shavuot. Se você for lá em Atos capítulo 2, você vai ver uma teofania do Espírito de Adonai, o Ruach HaKodesh, o sopro de Adonai, se manifestando ali para todas as nações. O serviço é para todas as nações. E Yeshua consegue captar a mensagem exatamente quando foi prescrita para ele. Ele deixa o Consolador, ele impede que o Pai envie o Consolador para que todas as nações tenham a mesma oportunidade. Para aquele irmão que está nos visitando hoje, tenha a mesma oportunidade daquele que tem 20 anos de caminhada com a Torá. É a mesma oportunidade que eu tenho hoje, você também tem. Porque é um serviço público de unir a comunidade com Hashem. Então, o serviço que nós vamos realizar de Shavuot mais tarde é um serviço de graça a Adonai por essa possibilidade, Carmen, de nós podermos unirmos ao Eterno. E nós vamos daqui a pouco ler e entender que o serviço que nós estamos fazendo é um serviço para a cidade, para a comunidade. Fala no microfone para que você possa ser ouvido. E nesse ponto, com o que você está nos ensinando, você me esclareceu uma dúvida que eu tive na paraxá passada. Em Bamidbar, no capítulo 3, ele, quando vai recensear os filhos de Levi acima de 30 dias, ele faz baseado no número de crianças de 30 dias acima de toda a casa de Israel. Isso. Presta atenção. Ele pega os levitas e conta o número de levitas acima de 30 anos para assumir o lugar de todo o filho de Israel acima de 30 anos no serviço. Ou seja, para cada um filho de Israel acima de 30, foi separado 30 dias, foi separado um levita acima de 30 dias. E eu não compreendia por quê. Quando você fala dessa questão do serviço ser público, eu olhei aqui, o verso 46 diz que excedeu 273 filhos de Israel, não tinha levita suficiente para cada cabeça da casa de Israel acima de 30 anos. Foi necessário pagar um resgate. Quando o número daqueles que servem a Adonai em meio a uma comunidade, eles são inferiores, insuficientes ao que a coletividade precisa pagar um resgate por isso. Por isso que o serviço na casa vai exigir cada vez de nós pagarmos o preço por estarmos ministrando em nome da cidade. Isso. Porque sempre haverá mais cidadãos do que ministrantes. Então essa diferença vai exigir que o ministrante esteja sempre
sem dívida diante de Adonai. Isso. Nós, por sermos em menor número, não podemos nos desculpar com isso para não prestar um serviço a todos. Então os Bene Israel carregam esse peso com eles porque foi dado a eles. No caso, os levitas. E é perpétuo. Está dito aqui na Bimá: assumireis para vós o sacerdócio como dádiva. É uma dádiva carregar o peso de um povo para trabalhar em prol de um povo, mesmo que este povo não esteja ministrando ao seu lado para servir a Adonai. Você traz uma palavra de conforto para aqueles que estão trabalhando em excesso, ou né? Porque são poucos mesmo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque o chamado é para todos, mas poucos conseguem assumir uma responsabilidade de servir ao outro, de servir à comunidade. Por isso que o serviço da associação, às vezes você vê ali poucos trabalhando e é um cansaço daquele grupo pequeno, mas é um cansaço que Hashem restabelece com a tua palavra. Mas é uma palavra de conforto essa que Leonardo vem trazendo e lembrando para nós, porque é um serviço público, é por causa da a escassez de trabalhadores, de servidores, né? Ô Léo, interessante que em Êxodo, no capítulo 2, ontem nós estávamos cozinhando para vocês. Êxodo 2. É uma equipe boa ali na cozinha. Sim. E está explicando isso aqui de de Êxodo, capítulo 2, o versículo 1. Ele vai falar aqui toda a genealogia de Moisés. Olha só, foi-se um homem da casa de Levi, que era Arão, e casou com uma filha de Levi, e vai gerar um filho cujo nome é Moisés. Esse filho já nasce, quer dizer, Adonai faz todo um programa, busca no meio de uma genealogia levítica, para que o filho viesse e cumprisse um trabalho, eu fico emocionada, universal. Que é a Torá para todos nós. Isso. Dada por Hashem através de Moisés. Serviço universal. Nos foi nos ensinado que a tribo de Levi, os filhos de Levi, eles têm um chamado gene sacro. É a santidade no próprio gene, pela escolha deles para o serviço a Adonai. O gene sacro. É a sacralidade do serviço ao Eterno. Portanto, irmãos, todo serviço ao Eterno necessita estar em constante ligação com a Torá, com os profetas e com Yeshua. Por isso o salmista expressa o cântico lá no Salmo 119, que os jovens vão recitar aqui. Eles vão falar bem assim, cada versículo termina assim: ensina-nos, ó Eterno, os teus decretos. Se você vê ali no início de Números, o Eterno estabelece ali para a nação de Israel 2 tipos de exército. As 11 tribos vão estabelecer um exército físico das guerras chamada Milhemet Shová, que é a guerra de dever, de obrigação, de conquistar a terra. Mas há um exército, esse ao qual nós estamos estudando, que é um exército que vai ficar exclusivamente para o serviço dentro da casa do Eterno, que são a tribo de Levi. Então nós temos 11 tribos ali contadas para um exército físico, e temos uma tribo inteira para o serviço sacerdotal, um serviço ao Eterno. Então você vê ali que em Gênesis, em Números, como o Leonardo contou, na porção anterior ele vem falando. Ele escolhe a tribo de Levi a partir dos 30 dias, né, de nascido. Esses jovens, eles vão crescer aprendendo a Torá, para quando eles chegarem aos 30 anos, eles estão aptos, não vai precisar ninguém estar do lado deles aqui, Laila, falando, não, faz assim. Eles vão estar aptos aos 30 anos de idade, eles chegam à excelência para executar o serviço a Adonai. A força física e intelectual, a intelectual que provém de Adonai, não a intelectual que vem dos sábios, não, essa não, mas a intelectualidade que vem do Espírito de Adonai. Então eles chegam à maioridade, aqui aos 30 anos, dessa intelectualidade, sabendo que precisa fazer e precisa fazer bem, porque a exigência ali, Grace, agora para eles é bem pesada, é bem forte, porque eles, desde os 30 dias de nascido, eles foram escolhidos para aprender a servir a Adonai. Por isso que os nossos jovens vão estar aqui clamando, eles vão estar clamando a Adonai, ensina-nos os teus decretos.
ensina-nos os teus decretos, para quando eles chegarem com 30 anos, eles não precisarem mais proclamar isso aqui, pastor. Eles vão estar ensinando, e não clamando que Adonai venha nos ensinar. A Parashá Nassau vai dar continuidade aqui à apuração dos filhos de Levi e seus descendentes. A tribo de Levi que traz sobre si a aliança de vida e paz. Olha para onde nós estamos indo. Uma tribo que é responsável para um serviço sacerdotal dentro da casa e fora da casa. Ele tem sobre ele uma aliança de vida e paz, conforme o profeta Malaquias falar. Vai lá para você ver que bonito isso aqui. Lá no profeta Malaquias, para você ver que ali ele faz uma aliança. A aliança aqui é a aliança de servo, de servir ao Eterno. Aliança de vida e aliança de paz. Está vendo? É de shalom aqui. A ausência de paz. Os rabis ensinam que shalom não é somente a ausência de guerra, mas a plenitude de serviço ao Eterno. Olha, isso é maravilhoso. O profeta Malaquias, no capítulo 2, ele diz bem assim, olha o verso 4, por favor. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei ambas as alianças, está vendo? Para que me temesse. Ele me temeu, e se assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou-se a muitos da iniquidade. O serviço não restringe aos muros desta casa. Não restringe aos muros dessa casa. Tolo é aquele que quer fazer o serviço de Adonai só dentro desta casa. Não se restringe. Ele falou bem assim, olha aqui a responsabilidade para a tribo de Levi. Porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Ele fala bem assim, verso 6, final do verso 6. Andou comigo em paz, em retidão. Em paz, shalom, não é ausência de guerra somente, não. Mas é a excelência do serviço que você presta a Adonai. Você está em paz com ele. Você está em paz com ele. O profeta Isaías, no capítulo 27, verso 5, diz: todo aquele que quer ter uma unidade, ou se associar a mim, ou estar sobre a minha guarda, faça paz comigo. Então essa é o shalom aqui que ele fez com a tribo de Levi. Olha o verso 7. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos, vai procurar a instrução nele, porque ele já está apto para ensinar, dentro de um processo estabelecido por Adonai. Todo o serviço encarregado para eles aqui, para a tribo de Levi, sendo norteado por essa aliança de vida e paz, para servir e abençoar em nome de quem? De Adonai. Lembra? Daquele que tem uma procuração de Adonai para serviço em nome do Eterno, são os servidores de Adonai. Tem uma música com esse nome, não tem? Servidores de Adonai. Então, Nassau aqui vai contar não só pela via aqui, volta lá para em Números capítulo 4 ali. Nassau que vai contar não só pela via de identificar os indivíduos, como se fosse um senso comum, não. Mas vai encarregá-los a um exercício ao qual foram chamados. Teve início lá da porção anterior, como eu já falei com você, e Leonardo fez lembrar muito bem. Lá na porção anterior, quer ver que bonito isso aqui? É lá no capítulo 3. Quer ver? Ele fala bem assim no verso 5, olha, disse o Eterno a Moisés, capítulo 3, verso 5. Disse o Eterno a Moisés: faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para o que sirvam. Cumprirão eles os seus deveres e de todo o povo. Está vendo? O serviço dele e de todo o povo. Ele é um serviço público, nós já falamos isso, né? Já vimos falado sobre isso. Ele diz assim, cumprirão eles os seus deveres de todo o povo, diante da onde? Da tenda da congregação, para ministrar o tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Agora,
Ao 9. Darás os levitas a Arão e seus filhos dentre os filhos de Israel, e lhes serão dados. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o sacerdócio, e o estranho que nele tomar parte será morto. Disse o Eterno a Moisés: eu mesmo tomei os levitas do meio do filho de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre. Dentre os filhos de Israel, os levitas são meus, pois todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, tanto homens como animais. Eles são meus. Eu sou o Eterno, eu sou o Elohim, o Eterno. Então você vê que Adonai que vai definir aqui os encargos para a tribo de Levi. Quando a tribo de Levi terá o encargo de cumprir aqui, como nós lemos aqui, com as obrigações de toda a comunidade. Eles terão os encargos de cumprir o trabalho para toda a comunidade. Encarregar, eu coloquei aqui, que é bom botar os conceitos, é dar uma ocupação, irmãos. Um emprego, incumbir alguém de fazer algo, é você ir lá e recomendar. Você não vai recomendar aquele que não consegue fazer nada, ou um preguiçoso, ou aquele que tem certa dificuldade. Você vai recomendar aquele que está apto para servir. Então, aquele que não está apto, uma vez eu assisti uma palestra que dizia o seguinte para aqueles que querem servir. Existem 3 momentos que você do serviço a Adonai. Você não vai fazer porque você não sabe. Você não vai fazer, deixa eu ver se eu lembro, hein? Você não vai fazer porque você não consegue, ou você não quer fazer. Então, dentro dessas 3 possibilidades, eu e você vamos estar. Se você não sabe, você vai se aproximar a alguém para te ensinar, né? Se você não tem tempo, você vai orar ao Eterno para arranjar um tempo, ou um tempo estabelecido na palavra do Eterno, para você aprender. Agora, se você não quer, não é problema já daquele que está servindo. É problema seu com Elohim. Então, tem aquele que fala assim, eu não quero. Tem aquele que fala assim, ó, Leomar, eu não sei. A gente ensina. Tem aqueles que falam assim, ó, não tenho tempo. Eu trabalho de 6 às 20 horas, no sábado eu estou aqui, mas eu não tenho tempo. Então, nós estamos nesse sistema aí, que traz essa angústia, essa tristeza, porque nós não estamos cumprindo o básico exigido de nós pela Torá. O verso 7, aqui, quando nós estamos lendo aqui, do Levítico capítulo 3, ele diz assim, eles cumprirão os deveres de todo o povo. Em outra versão diz bem assim, eles guardam a sua guarda e a guarda de toda a comunidade. Então, Rogério, quando você está servindo a Adonai, você está servindo para você, para a sua família e por toda essa cidade. Quando você vem ao Arvite, o Shaharite, quando você está na portaria, quando você está fazendo o alimento, quando você está cuidando das crianças, você está cuidando de você mesmo, desta casa e da comunidade. Essa é uma função básica para aquele que quer servir a Adonai. É a função básica. Ele diz assim, olha, a guarda de toda a comunidade em faces da tenda do encontro para serviço no serviço da morada. No verso 8 diz assim, outra versão, assumindo os deveres dos filhos de Israel. Então a tribo de Levi, ela é um exército que vai servir para ela, mas para toda a comunidade de Israel. E assim também é no meio de nós dar aquele que serve ao Eterno. Então você vê que não só os filhos de Israel, quando eu sirvo, você dá acesso, pastora Sandra. Quando eu sirvo, você dá acesso a outro vir até você. Mas cuidado, porque você dá acesso para o outro vir até você, mas você tem que criar a mesma acessibilidade para você ir até ele. Senão eu fico aqui. Aqui, né, tá confortável hoje, se tiver calor a gente liga o ventilador, tem uma fresca, né, ali embaixo, tem uma água geladinha ali embaixo, eu fico aqui. Opa, estou servindo ao Eterno. Esse é um acesso que você dá para que o outro venha e venha aprender com você. Mas a casa de Adonai exige que você vá ao encontro daqueles que não têm quem ore por eles, daqueles que a sociedade exclui, que o governo nem quer saber quem são. Então é um serviço
que não basta só para mim e para você, é para atraí-los. Aqui diz assim o comentarista: o acesso à comunidade, ao local de habitação é Elohim. E atraí-los à Torá, aos profetas e a Yeshua, isso é uma ordenança para a casa sacerdotal. Então, nessa comunidade, esta casa tem um serviço sacerdotal, Nilma, que eu preciso ir e eu preciso trazer. Essa é a via de acesso, é de mão dupla. Eles vêm, mas eu preciso ir. Esse é o acesso ao serviço, Adonai. Esta ligação se dá o nome de liame, dar-se pelo esforço de servir. Eu e você precisamos exercer esse esforço, o esforço de servir. Eu coloquei aqui que o termo em serviço, em hebraico é abad, significa trabalhar. Servir aqui com serviço de adorar ao Eterno, Elohim. E também tem o termo abodar, que também significa serviço, mas porém é um serviço braçal. Ambos são necessários e ambos são para servir a Adonai. Então, tanto o serviço de adoração a Elohim, que é exigido de mim e de você, tanto o serviço braçal de ir lá e aquele exaustivo fisicamente, eles são necessários, mas todos são para a ordem de servir a Adonai. Por isso que você vai ver aqui que a tribo de Levi, quando você começa a ler o capítulo 4 ali de Levítico, você vai ver que o serviço ali de encarregar é para transportar os utensílios da casa do Eterno. Quando a nuvem partir, a tribo de Levi tem que ser a primeira a se levantar. Quando a nuvem parar, a tribo de Levi é a primeira a armar o tabernáculo. Então, a tribo de Levi, aquele que serve, ele precisa estar atento a toda movimentação que estiver ao redor dele. Mas se eu estiver dentro das minhas quatro paredes, eu não vou conseguir ver esse movimento. Eu preciso ir. A pastora Sandra sempre fala assim: você precisa ir em loco. Você precisa estar lá, presente, para você sentir, para você presenciar. É isso que você e eu precisamos fazer. A ordem é servir e transportar, guardar, são a ordem de serviço ali em Números capítulo 4. O Eterno ensina que seus servidores são como candeias. Você viu que eu não consegui ir a porção por inteira, né? Nós só temos 15 minutos, não tem importância não. Mas por quê? Porque o Eterno nessa noite falou assim, que todos aqueles que servem, eu e você, nós aqui, nós somos como candeias. A candeia é uma pequena peça, irmãos, de iluminação, abastecida com óleo ou gás inflamável e provido de uma mecha, um paviozinho. É uma vasilha pequenininha, onde se coloca o óleo, um pavio. Isso ali é uma candeia, é uma peça de iluminação. Usa-se sempre em alto e ela é pendente. É claro que é muito rústico, né? A gente tenta falar para que a gente entenda o que é uma candeia. Se você for para o hebraico, é ner, ou nir, o nome de candeia, significa luz. Então o nome de Adonai, candeia, ele dá esse nome para que você venha buscar, para que você venha entender o que é isso. Ele é colocado no ponto alto e ali você vai iluminar o ambiente. Isso é uma candeia. Os pesquisadores, os antropólogos, eles gostam muito de aqueles que vão fazer escavações, arqueólogos. Ele diz os estudos que eles amam encontrar candeias, porque cada candeia vai expressar a comunidade que ali habita. Olha que interessante, eu nem sabia dessa situação, mas eu vi pesquisando, eu vi isso, que os arqueólogos, quando acham uma candeia, dali eles conseguem, Leonardo, fazer toda uma história do local. É candeia, essa peça de iluminação. No hebraico é neroni, significa lâmpada. A candeia, irmãos, ou a lâmpada, compõe uma concreção da Torá, da menorá, perdão. A menorá é aquele castiçal de sete braços. A gente não tem aqui, está aqui dentro, né? Tem uma aqui, ó, um desenho aqui, tá vendo? Essa é a menorá. Essa parte de cima aqui, ó, é a candeia, é a luz da menorá. Para você entender que quando o Eterno nos chama e fala que os servidores de Adonai são essa candeia, essa iluminaçãozinha aqui, isso para nós tem um porquê muito grande.
Essa peça compõe, a candeia, ela compõe a Torá. Identificada ali na menorá, é como a chama permanente, ela não se apaga. Essas luzes deviam permanecer sempre acesas, sendo mantidas em ordem, tanto no Arvite quanto no Shaharit. Não pode faltar. Você vê que em Sodoma e Gomorra não tinha candeia. Por que não tinha candeia? É por isso que ela foi destruída. Porque quando eu ouvi aquela professora falando lá que nós não cuidamos, ela não estava se referindo a nós, o planeta, nós, moradores do planeta. Não cuidamos e nem guardamos. Era como se você leva um murro no peito de fazer te lembrar a Torá. Você fica sufocado, que há uma necessidade, você não cumpre, que é tão mínimo. Sentimento de culpa. É um sentimento de culpa universal. Então, aqui, Sodoma e Gomorra, aconteceu exatamente isso. Ó. No capítulo 16, João leu esse texto essa semana. Sodoma e Gomorra, foi essa maldade de Sodoma, diz o profeta Ezequiel, tua irmã. Capítulo 16, versículo 49. Ela teve soberba, fartura de pão e abundância de preguiça, de ociosidade. Não tinha servidores, não tinha candeia. E teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Por isso que o Eterno... Sabe por que dói o coração da gente? Porque Adonai vai corrigir. E se não tiver os servos para servir em favor da comunidade, ele vai destruir a todos. E nós temos que ser... a consciência de serviço tem que ser cada vez mais forte em nós, porque senão se levanta a ira de Adonai e vão morrer muitos. Vão morrer muitos. E nós podemos evitar isso, se nós começarmos a servir dentro de um temor a Elohim e a sua Torá. E a sua Torá. Temos que ser candeia. Temos que nos consertar diante do Eterno com essas questões. Yeshua ensina muito bem isso lá em Mateus, mas ele ensina em cima de uma palavra já estabelecida pelo profeta Isaías no capítulo 42, quando ele fala ali, meu servo. Vai lá para você ver uma coisinha aqui, Isaías 42, por favor. Isaías 42, o profeta vai falar do servo do Eterno. No verso 1 ele diz assim, aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Mas eu quero que você vá comigo lá no verso 6. Os comentaristas dizem aqui que é um exercício messiânico. Por isso que Yeshua depois lá em Mateus vai concordar com essa palavra aqui do profeta Isaías no capítulo 42. O verso 6 diz assim, eu, o Eterno, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz do gentio. E Yeshua vem sabendo que existe uma função para ele, Leonardo, como luz dos gentios. Para você ver que Yeshua não vai ficar somente dentro dos muros de Jerusalém, mas ele vai para os gentios. Ele fala aqui, ó, não sou eu que estou falando não, é o profeta Isaías que diz isso. Ele diz assim, ó, darei por aliança do povo, aliança mantendo a relação do céu com a terra. Ele diz assim, te guardei e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios. Olha só a função, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárceres, os que jazem em trevas. Verso 7 diz, para mim e para você, qual é a minha função, porque os rabinos falam que isso aqui é um exercício messiânico. Um exercício messiânico. Ele diz, abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Olha o verso 8, eu sou o Eterno. Este é meu nome, a minha glória, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e as coisas novas eu vos anuncio, com anúncio messiânico, antes que venham a luz, e vos-las faço ouvir.
Vá lá em Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler ali o verso 14 de Mateus capítulo 5. Por favor. Verso 14, capítulo 5. Amém? Ele diz assim, olha, Yeshua falando, ensinando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia ou uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas aonde? No candelabro. E ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está vendo? Você é luz na casa. Mas no verso seguinte ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Você vê que todo tempo a glória é dada ao único Elohim, o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Então a exigência para nós em Shavuot, nesse dia, na porção Nassot, é na observação do serviço que eu preciso prestar ao Eterno. O serviço que eu preciso prestar é a prática da Torá. Ela alcança a sua materidade, a sua estabilidade, a sua integridade, quando eu assim faço, irmãos. É por isso que é um serviço constante. E a porção, eu gostaria de... existe aqui, antes de concluir, existe dentro da porção algumas ações que eu preciso observar e você precisa observar. Você vai pegar a sua Bíblia, depois vai ler toda a porção, aquele que não leu, ou depois vai reler novamente, que isso aqui é interessante. Porque a Paraxá, ela traz uma exigência para os servidores de Adonai, para as tribos de Levi, para mim e para você. Que é abster-se da contaminação, livrar-se do adultério e manter-se puro. É a função ali, você vai ver ali que a porção vai tratar desses assuntos ali, para você abster-se de qualquer tipo de contaminação, para que você venha se livrar de todo tipo de adultério e de você se manter puro. Eu tinha separado aqui, mas eu não vou conseguir. Essas três exigências da porção Nassot para aquele que serve: abster-se da contaminação, livrar-se do adultério e manter-se puro, é para que no final de tudo a luz de Adonai venha sobre nós. Para que no final de tudo, no compêndio de todas as coisas, venha a luz do Eterno sobre nós. É assim que diz a porção. Vai lá para você ver. Deixa eu pular aqui para a gente poder ir lá. Manter-se puro. A observação tripla eu coloquei aqui, da exigência do serviço ao Eterno. A luz de Adonai é liberada sobre nós. É a bênção sacerdotal que tem aí. Presta a linha ali, quer falar. Antes de nós irmos lá, eu só lembrei que para que nós possamos ser luz, nós temos que fazer um exercício, fé. Uma adesão. A adesão, a fé. Hashem. Entre vários exemplos que Yeshua nos dá de fé, eu lembrei, voltei aqui rapidinho, em João 6. Pode ler aí. Quando ele faz ele de propósito ele pergunta onde irão comprar os pães para alimentar quase pouco mais de 5.000 pessoas que se encontram ali. E mais adiante, eles dizem que há um homem que só tem 5 peixinhos e 2 pães. Então, quando nós olhamos pelo lado material, lado humano, nós não encontramos o jeito de servir, de fazer o papel de servidor ao Eterno. Pelos olhos humanos, é impossível alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o Eterno nos mostra que se nós acreditarmos, se fizermos essa adesão com Ele, nós conseguimos fazer coisas muito maiores. Yeshua já diz assim, né? Se nós permanecermos, nós faremos coisas maiores do que Ele. Olha só, você tem a oportunidade de fazer coisas maiores do que o Messias. É o serviço, ele está falando de serviço a Adonai. Nessa observação tripla, para a gente encerrar,
Vai lá no capítulo 6 de Números, no final do capítulo você vê ali a bênção sacerdotal. Ela vem depois dessa observação, dessa tripla exigência de manter-se livre do adultério, manter-se puro e de qualquer tipo de contaminação. Aqui diz assim, olha, o verso 22 ao 27. Disse o Eterno a Moisés: diz a Arão e a seus filhos, os filhos de Levi: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, o shalom. O Eterno aqui libera, depois dessa exigência, libera aqui para Moisés e Arão essa bênção que é conhecida por mim e por você. Os nossos pais também ensinam que é a bênção sacerdotal. Os rabis ensinam que os versículos da bênção diz respeito a todo aquele que é voltado para Elohim. Todo aquele que se volta, que retorna para o Eterno, para Elohim. Então, todo aquele que é voltado para Elohim, eles têm sobre ele essa bênção. Para que Elohim vai olhar para ele, e sobre ele se une, se funde num liame, numa concreção, numa peça única. Essa bênção traz essa oportunidade que diz respeito a todo ser voltado para ele. E ao olhar para Elohim, irmãos, e sobre aqueles que se unem a ele, é estabelecido aqui na bênção, aqui, um vínculo de paz, shalom, a paz de Adonai, que traz todas as possibilidades de prosperidade espiritual e física também. Que não, como eu disse, que não é somente ausência de guerra. Não, porque se você acha que aquele que está atribulado não tem paz com Adonai, a tribulação é para que causa para ele esperança, perseverança. Não é isso que Paulo nos ensina, que não foi nos ensinado semana passada. Portanto, a porção vai concluir unindo todas as 12 tribos de Israel. Elas vêm ao encontro de Adonai. Capítulo 8 já fala sobre a obrigação das luzes. Baruch Hashem, devia falar isso. Baruch Hashem, Rita Alvina. É isso mesmo, e você está responsável por elas essa noite. Então você vai ver que, já que você falou, né, já te entrego um encargo. Então, para você ver que a palavra do Eterno, ela vai se unindo aos profetas, vai se unindo a Yeshua, para estabelecer esse vínculo, esse liame entre a terra e o céu, para que nós possamos receber essa bênção sacerdotal, essa prosperidade que provém de Adonai. Então fique de pé para você receber essa bênção do Eterno. Vamos orar? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos te agradecer por esse momento na tua presença. Seja conosco durante todo esse Shabat. Dá, ó Pai, esperança aos nossos corações, para que nós possamos andar com toda a liberdade diante da Tua presença, sabendo que nós precisamos servir a nós, a Ti e toda uma comunidade que precisa Te conhecer. Eterno, nós sabemos que muitos foram chamados, mas pouco responde ao chamado. Portanto, Hashem, seja conosco, ensina a Tua Torá, ensina-nos a Tua palavra, que nós não venhamos rejeitar nada que provém de Ti, mas que nós possamos andar em santidade de tal forma que nós venhamos conhecer a Ti em todos os momentos de nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, a compreender e a entender a Tua palavra, de tal forma que nós venhamos, ó Pai, praticá-las em todo momento de nossas vidas. E assim nós diremos, Baruch Hashem, bendito é o Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Yevarechecha Adonai virishmirecha. Yai Adonai palavelecha vironek. Isa Adonai palavelecha viasemelecha shalom. Bishem Yeshua Hamashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê a paz, o shalom. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Shabbat Shalom. Nós vamos fazer agora o Kiddush, para depois nós descermos para nos confraternizar.